Está diante de nós um grande capítulo e temos muito ensinamento aqui para as nossas vidas e que sejamos ajudados por Deus essa noite para que tiramos o maior proveito do capítulo. A cada versículo deste nós podemos encontrar Cristo. Tem bastante semelhança a cada versículo deste capítulo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se o nosso alvo esta noite for Ele, este capítulo há de ter grande influência nas nossas vidas, tanto no lar, como no dia a dia, como lá fora no mundo, e assim por diante. Pedro, como já temos aprendido nessas noites aqui, Pedro, um grande homem espiritual, mesmo sendo um pescador, mas Deus usou este grande homem para deixar, guiado pelo Espírito de Deus, ensinamentos que há de nos dar crescimento espiritual quando olhamos para a palavra de Deus. Que os nossos olhos essa noite possam estar na palavra de Deus, para assim aprendermos dela. Então Pedro, ele fala sobre, no primeiro versículo, ele falando sobre a mulher sendo sujeita. Então podemos pensar no nosso Salvador, aquele que sujeitou quando andou aqui. Mas Pedro, nós lemos também neste livro as mulheres piedosas. É destacado de que Pedro, ele está em algumas ocasiões onde se dá alguns milagres ou com mulheres, no livro dos Atos, nos Evangelhos e nas Epístolas. Então Pedro, ele está aí. E aqui nós vemos Pedro chamando a atenção, ele dizendo, começando semelhantemente, levando-nos a pensar nos últimos versículos do capítulo 2, levando-nos a pensar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E na epístola, a cada início de cada capítulo, ele leva-nos a pensar no capítulo anterior, em alguns versículos, para olharmos, examinarmos e assim aprendermos. Então, nós vamos pensar aqui sobre a sujeição da mulher com o marido. E versículo 1, 2. Então, nós podemos ver aqui a pregação silenciosa de uma senhora salva pela graça de Deus, onde o seu marido não é salvo. Sabemos que nos dias quando Pedro escreve, eram dias difíceis para as mulheres. Se o homem se salvasse, ouvindo a mensagem do Evangelho, facilmente ele poderia levar a sua família para ouvir a mensagem e aproveitar da salvação. Mas uma senhora sendo salva tinha um preço agora para conquistar o marido, os filhos. Então Pedro, ele anima aqui. E Pedro, ele abre o assunto para que possa ajudar estas irmãs. E assim, mostrando para elas como deveria agir nesta ocasião, quando o marido incrédulo, não querendo ouvir a mensagem do Evangelho, mas pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua dedicação, ela poderia
anunciar o Evangelho no silêncio, mas pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo desejo no coração dela de ver seu marido e os filhos salvos. E Pedro, ele mostra aqui como ela deveria estar em casa, como deveria estar e viver, como deveria se vestir, como deveria ser a sua conduta. Então, nós vamos pensar depois com mais detalhes, mostrando de que não era a aparência no exterior que queria conquistar, mas lá no interior, no coração. Não era no vestir, com vestidos que talvez para muitos era algo que chamasse atenção, mas não seria desta maneira. E nós vamos pensar depois. E aqui nós podemos ver de que de versículo 3 a 6 nós vamos ver o verdadeiro adorno, a verdadeira vida, o vestir. Então nós vamos ver aqui com detalhes como seria o viver. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível, trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, o mundo em que nós vivemos hoje, este assunto estaria fora dos dias de hoje. Porque o mundo, ele vive com aquilo que vê, os seus olhos e a sua atração, algo para chamar a atenção. Mas nós vamos aprender que não é isto que Pedro está ensinando, mas é lá no coração, no interior, um coração sincero, vivendo aquela verdadeira impiedade. Então, que Deus ajude-nos a nós também. Versículo 7, vamos pensar na obrigação do marido com a esposa, sendo o vaso mais fraco. Então, Pedro também tem aqui um assunto para os maridos, para todos. Depois de versículo 8 a 12, nós podemos ver os sinais da vida cristã. Podemos ver aqui Pedro novamente usando finalmente, sede todos de um mesmo sentimento. Então, todos desejando uma vida só, um padrão espiritual, uma vida para viver conforme a vontade de Deus. E assim viver para agradar a Ele. Não aos homens, mas viver para agradar a Deus. E assim a sua vida, tanto entre os irmãos como os de fora, ele vai ter uma boa conduta. E assim há de dar um bom exemplo para todos. De versículo 13 versículo 13 a 22, nós podemos ver a conduta santa no mundo. Então, também temos o mundo. E nós vamos aprender também a viver uma conduta santa, separados de um mundo contrário, um mundo rebelde, um mundo que ele quer estragar a vida do crente. Mas nós podemos sair hoje daqui decididos de coração, porque o mundo é cruel. Mas podemos viver uma vida santa, uma vida separada.
E então aqui temos também o exemplo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aquele que viveu aqui. Mesmo o mundo que o perseguiu. O mundo que queria a sua morte. Mas ele podia dizer, eu venci o mundo. Então que Deus ajude-nos. E não vou dizer mais, porque temos realmente muita coisa aqui neste capítulo e com a ajuda de Deus nós vamos pensar nos versículos que está diante de nós. Creio que vamos ouvir muitas coisas preciosas para as nossas vidas, para nós vivermos mais perto do padrão de Deus, mais perto da vontade de Deus. Porque Deus, como nós temos aqui, Ele nos chamou. Mas será que nós temos observado para que Ele nos chamou? Para viver conforme o mundo? Para viver da maneira que o mundo vive? Não, Ele nos chamou para seguirmos as suas pisadas e para vivermos para a sua glória, para que Ele seja glorificado, honrado pelas nossas vidas, para que o nome dele seja engrandecido. E para isso, precisamos ser obediente à sua palavra, como vamos aprender essa noite aqui. Sem esta senhora obediente à palavra de Deus, para conquistar o seu marido, para vê-lo salvo, vivendo uma vida separada, tendo uma conduta diferente do mundo, em toda a sua maneira de viver. Se é para a bênção, eu vou viver assim, neste padrão, porque o meu Deus, o meu Salvador, está sendo glorificado pela minha vida. Então, que Deus ajude-nos. E eu vou me sentar e reconheço que preciso da ajuda dos irmãos aqui, e a ajuda de Deus para esta noite, e que possamos tirar o melhor proveito dos versículos que temos aqui para a nossa vida espiritual. Se algum irmão quer falar sobre o capítulo, podemos aproveitar e depois entrar nos versículos. Até agora nós temos abordado vários assuntos aqui em 1 Pedro. Os primeiros 12 versículos do capítulo 1, salvação. A partir do versículo 13 até mais ou menos 21, temos o assunto de santidade. A partir do versículo 21, entrando no capítulo 2, sustento espiritual. A partir do versículo 11 do capítulo 2, ele aborda o assunto de sujeição. E isso vai até o final do versículo 7 do nosso capítulo agora. Então, estamos aqui nesta sessão de sujeição. Vamos dividir essa parte em 3. Capítulo 2, versículo 13 a 17, relações políticas. Os súditos têm que se sujeitar aos que estão em eminência. A partir do versículo 18 até 20, relações sociais. Os escravos têm que se sujeitar aos seus senhores. Entrando aqui nesse capítulo, 1 a 7, vamos dizer, as mulheres têm que se sujeitar aos seus maridos. Embutida nessa sessão de submissão, vamos dizer, nós temos um tipo de cântico de louvor a Cristo. O perfeito exemplo dele. Isto é capítulo 2, versículos 21 a 25. Onde nós nos maravilhamos da submissão de Cristo. Nós lemos essa expressão que ele entregou-se
ele entregava-se àquele que julga justamente. Isso indica a sujeição de Cristo à vontade de Deus, vamos dizer. Então, Pedro apresenta o grande exemplo de sujeição da parte de Cristo para animar todos nós nas nossas esferas. Muito bom. Então temos versículo 1 e 2. Pedro diz, semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita ao vosso próprio marido, para que também, se algum não lhe obedeça a palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida gasta em temor. Obviamente, seu Joel, é caso de uma mulher que se salvou depois de ser uma senhora casada. Nada nesta passagem incentiva jogo desigual. Mais uma bitola para nos ajudar. Devemos notar, Pedro não diz, deixe ele. Acaba com este casamento. Não adianta. Este homem é brabo. Não quer obedecer a palavra. Pode deixá-lo. De jeito nenhum. Ao muito contrário. A conduta dela nesta situação adversa, que não é fácil. Temos que entender isto. Não é fácil hoje, mas imagine só os dias de Pedro e situação de sofrimento que estava envolvido. Joel, esta senhora tinha só recurso. E vamos ver isso aí sexta-feira de noite, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então era para deixar nas mãos de Deus e viver na frente dele. Sim. Mesmo em nossos dias, tem irmãs que estão sofrendo com seus maridos não salvos. Então, mesmo antes de vir para cá, eu saí de Sombrio com o coração partido sobre irmãs sofrendo por causa do seu marido. Mas aqui tem o ânimo e tem aqui algo para o ânimo espiritual e assim para viver de acordo com a palavra de Deus, tendo comunhão com o seu Senhor. Ele há de conduzi-la e abençoá-la e poder ver ainda o esposo salvo. Devemos observar, Joel, que o apóstolo Pedro dedica 6 versículos para essas senhoras, Sim. cujos maridos não são salvos. Ele reconhece que há uma situação delicada no lar e mesmo nas igrejas. Essas senhoras vêm sofrendo. Ele, como ancião, ele tira tempo para dar bom conselho para essas pessoas. Ele dedica apenas um versículo para os maridos. Sim. Seu Henrique. O que se destaca é o comportamento da mulher. O seu testemunho há de falar mais alto do que as palavras dela. O seu testemunho, usado pelo Espírito de Deus, há de convencer o marido do seu pecado, da sua necessidade e do caminho de salvação que ele está vendo na vida transformada da sua esposa. E como já ouvimos, ela tem um recurso que o marido não tem. Então ela tem um recurso que pode chegar na presença de Deus para colocar diante dele a sua necessidade, como deve agir nesta hora. Porque cada caso é um caso, então
pode buscar em Deus a direção, como deve agir em cada momento. Joel, se num casal for o inverso, o marido foi salvo primeiro e a esposa não está salva, esses princípios se aplicam também? O bom testemunho dele, o procedimento dele como cristão, deve ser para ganhar a sua esposa. Sim, mesmo ele sendo, vamos dizer, o chefe, a cabeça da casa. Mas a Bíblia nos ensina ter esse testemunho, ter esta vida para conquistar a esposa e a família para a salvação. Joel, diz aqui que esta irmã, esta mulher, pode ganhar ele sem palavra. Não é discutindo, teimando, obrigando, mas como já foi destacado, testemunho, vida santa, pode ganhar ele pelo testemunho, sem falar, sem palavra. Sim, isso mesmo. Os costumes mudaram bastante desde aquele tempo até os dias de hoje. Prevalecia muito aquela atuação do homem como o chefão, o mandão. Ele exigia isso fora do ambiente cristão, não? Ele exigia da mulher quase uma atividade de uma escrava. Eu já tenho lido a sociedade daquele tempo, o conceito daquela época era bastante diferente dos nossos dias. Mas o cristianismo ou o evangelho teve uma influência muitíssimo benéfica no ambiente familiar, mudando antigos costumes de autoridade, autoritarismo em casa e qualquer outro ambiente da sociedade. Enfim, trouxe efeitos muito benéficos. Eu já mencionei aqui, em ocasiões anteriores, de 2 homens que estavam num bar, conversando e bebendo. A esposa de um deles era crente. A esposa do outro, não. Era lá perto da meia-noite, o homem cuja esposa não era crente disse para o seu amigo: estou tremendo de medo quando chegar em casa. Tu nem imagina o que me espera. Chegar em casa esta hora. A minha mulher é uma fera. O outro disse: mas a minha é diferente. Ela se confessa cristã agora, ou diz que é salva. E se eu chegar lá agora, eu não terei encrenca nenhuma. Duvido. Aposto contigo um churrasco. Se chegarmos lá e ela não der uma bronca contigo, tá fechado o negócio. Então foram para casa, ele foi para a casa desse amigo cuja mulher era crente. Bateu a porta, ela veio atendê-lo. Boa noite, entrem, com um sorriso. Tem alguma coisa para comer? O marido perguntou. Tenho, felizmente, hoje eu matei uma galinha, está preparada, posso até servi-lo. Entrem, sejam bem-vindos. O homem que fez a aposta
teve que pagar o churrasco. Ele não esperava aquilo da mulher do amigo que era crente. Mas São Tomás tem... So, Joel, a palavra casta não é uma palavra muito comum em nosso dia a dia. E parece importante, por favor, explique o sentido dessa palavra casta. Pura, né? Então, eu creio que o senhor tem algo mais para... Não, é discreta, especialmente pura, da mais alta dignidade moral. Seria isto? Isto? Eu dependo mais dos irmãos daqui para definir. Quer dizer algo mais entre a mulher, entre a esposa e a igreja? Bom, se ela se sujeitar ao marido, como a igreja sujeitar a Cristo, não sei se é nesse sentido que o senhor está... Bom, ela tem que ver o caso, né? Se não for para ir na reunião, se é para ir para algum lugar que não vai trazer bênção para ela, ou então, porque cada caso é um caso, então deve ser examinado, né? Devemos destacar em temor, e temor a Deus, não a temor a Ele. E se ela está com temor a Deus, como temos em versículo 2, isto vai influir no seu comportamento em todas as horas, colocando Deus em primeiro lugar. Sim, Sr. João, como isto é precioso a vida desta irmã. Já Sr. Tomás tem destacado ali o quanto gasta, e nós temos ali considerando. Então, parece que o marido está de olho, observando a sua vida, o seu andar, o seu viver. Então, talvez ele não vá dizer nada para ela, mas ela pode pensar, já que ele não diz nada, vou viver de qualquer jeito. Mas não, ele está observando, ele está olhando. Mas a atitude dela não é como eu esperava, alguma reação para me ofender, para me xingar, não. Ela está vivendo pura, uma vida controlada, uma vida santa. Nós acreditamos, Joel, que o novo nascimento vem pelo uso da palavra de Deus. Aprendemos isso no final do capítulo 1. Sendo gerados de novo pela palavra de Deus. Então, nós acreditamos que em toda a conversão genuína tem a palavra de Deus. Tá? Mas diz aqui, sem palavra. Eu acho que isso quer dizer, sem a palavra dela. Isto é, a mulher não precisa ficar pregando constantemente para ele. Mas certamente na hora da conversão dele, ele vai ficar iluminado pela palavra de Deus. Sim, sem dúvida. Creio sim. Imagine a mudança numa casa quando confessa a salvação. Não tem mais baile, não tem mais bebida, não está fumando mais, não está com uma bagunça mais, uma transformação total. E ele vai ficar chocado e arrependido. Sim. Então ela vai precisar toda a graça de Deus, como que temos em capítulo 5. Sim. Isso. João? Esta palavra enfeite
É uma palavra muito interessante no original. Esta é a única vez que não está traduzido mundo. A palavra é cosmos. Mas o que é a ideia? Parece que a ideia é cosmos significa a ordem que Deus tem colocado no mundo. Agora é a ordem dela. A maneira de se vestir, mas no sentido a não ter algo exagerado. Sim. Algo decente, o comportamento dela, a aparência dela não está com cabelo púrpura ou laranja, uma absurda. Algo, um enfeite no temor de Deus. Sim. Sim, versículo 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então, Pedro vai além daquilo que os olhos vejam. Então, Pedro leva a pensar no interior. Né? A conduta da mulher aqui, da esposa, tem um efeito mais proveitoso do que palavras dela. A conduta dela, o comportamento dela, que o marido certamente observa, e não discutindo e encrencando. Ele está observando a conduta dela. Ela deve saber o momento certo para falar. Né? Então, mas sem palavras ela pode ganhar. Mas tendo oportunidade, ela pode falar e aproveitar o momento. Seu João aqui chamou a nossa atenção para essa palavra enfeite. Sim. A nossa palavra cosmético deriva-se desta palavra aqui. Sim. Cosmético, mas cosmético não é bem conhecida, essa palavra. Maquilagem é mais conhecida. Maquilagem é a palavra certa, mas ouve-se maquiagem. Bom, seja como for. Então, nós lemos aqui que a maquilagem da mulher não é o exterior. Ela não usa pintura no rosto. Isto é, a mulher cristã. Ela não usa batom. Ela não usa esmalte nas unhas. Mas ela tem vontade para maquilar o homem interior. De que maneira? Ela vai desenvolver esse espírito manso e quieto. Ela tem grande interesse nessa parte. Ao invés de enfeitar o exterior, ela enfeite o interior, a fim de ganhar o marido incrédulo. Mesmo que o ambiente, o contexto, aliás, desta passagem, e esta mulher nesta situação, eu acredito que nós podemos aplicar praticamente as exortações para qualquer irmã que está aqui. Irmã em Cristo, uso de joias, esta maneira de mundanismo aparecer entre o povo de Deus, nós devemos ouvir palavras em seguida sobre isto, porque está no nosso Brasil. Eu me surpreendi de ver pessoas usando este tipo de coisa. Mulheres se conversam salvas. É uma vergonha. A Bíblia condena. E nós, no Rio Grande do Sul, precisamos ser preservados disso. Isso mesmo. Acredito que é necessário dizer isso. Joel, eu não sei se é relevante o que eu vou dizer, mas eu queria tomar 30 segundos aqui. Lendo um pouco por causa do estudo da carta, nós temos os relacionamentos do cristão.
como peregrinos em relação ao mundo, capítulo 2. Como cidadão em relação ao governo, capítulo 2 também. Como servo em relação aos seus senhores, capítulo 2 também. Como esposa em relação ao marido, no capítulo 3. Como marido em relação à esposa, também no capítulo 3. Como irmão em relação à congregação, capítulo 3, versículo 8. Como sofredor em relação às perseguições. São 7 itens que nós temos aqui. E justamente a esposa em relação ao marido se encontra no item 4, bem no centro desses itens, que não fui eu que sugeri, nem inventei, só pesquisei e achei nessa ordem, nessa colocação. E olhando a nossa epístola, a nossa carta, nós vemos que há 50 versículos até o capítulo 3, que justamente é o capítulo central da nossa epístola, e temos 55 versículos posteriores, ou depois do versículo 5º do capítulo 3, 50 versículos também. Se encontra tudo justamente no meio da nossa epístola. Tu estás no centro da nossa carta, no centro da nossa epístola. E eu não sei se tem relevância o que eu quero dizer, mas me levou a pensar na criação da mulher. Isso me levou a pensar da onde a mulher foi criada, da onde ela foi tirada, como ela é preciosa aos olhos de Deus. E como todos os maridos, no caso, aqui, as nossas esposas são algo muito precioso aos olhos de Deus. E eu vejo aqui algo muito precioso. Nós já podemos ver isto aqui, como é preciosa realmente, né? Então, o quanto estas coisas aqui não é necessário para as suas vidas, nem para conquistar o marido, né? Como pintura, vestido, que não... algo mais para chamar a atenção, né? Mas, como temos aqui o penteado, frisado dos cabelos, né? Então, aquele exagero, sem necessidade, mas uma senhora espiritual, uma senhora que quer conquistar o marido, há de querer o padrão que Deus tem dado para ela. Sr. Joel, aqui diz, o enfeite delas não seja o exterior. Parece que o apóstolo está dizendo, olha, isso chega a ser uma banalidade, uma coisa que não nem se compara com o enfeite interior. Então, o que realmente deve se destacar, né, nesta irmã, assim como no irmão também, é esta beleza espiritual, interior. O enfeite dela ou dele não se ache no exterior. Então, muitas vezes estamos falando, né, e praticamente fazendo uma reunião toda de um ministério sobre não pintar os cabelos, não pintar as unhas, não pintar, enfim, os lábios, enfim, as sobrancelhas. E isso é muito importante destacar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o mais importante, o que realmente Deus quer ver, é a nossa beleza interior. Porque tudo isto vai ser uma consequência. Se realmente estou aproveitando da palavra de Deus, estou colocando e aplicando na minha vida essa palavra, isto vai ser tão natural não existir na vida do irmão. Agora, havendo, então, há um grande sinal. Né? Um grande sinal de que, nunca me esqueço de um irmão dizer, olha, uma vez estava um determinado local, um problema com gravata. E o irmão disse, olha, o problema não é a gravata, é o que está atrás da gravata, o coração. Esse irmão está aqui. Então, acho muito importante destacar isso. É errado, é algo repugnante pintar os cabelos. É algo para homens e para mulheres. Não é só para mulheres, é para homens também. E temos que destacar isto. Os cabelos estão ficando brancos, vão ficar brancos. E já estão mesmo. Então,
não precisa estar mudando, né? E assim, todas estas coisas que é tão importante destacar, que não deve haver na vida do cliente, mas isso é uma consequência, deve ser algo resultado de ter uma vida que seja correspondente com a palavra de Deus. Eu acho que isso eu poderia destacar mais nesse aspecto também. Não, estava pensando, a salvação faz uma transformação na vida da pessoa. É isto que caracteriza na vida, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, aquela mulher se salvando, o marido dela vai notar a diferença. A diferença nela, houve uma mudança muito grande, uma transformação na vida dela. Ela não é mais aquela aqui, as lojas estão cheias, vitrine, oferecendo tanta coisa. Ela não faz mais aquilo agora. Eu sei que as irmãs têm dificuldade para encontrar um vestido adequado, uma roupa, né? Elas têm dificuldade hoje, mas elas encontram. Eu vejo as irmãs vestidas honestamente, direitinho. Mas as mulheres que não conhecem Deus, não gostam desse estilo, é diferente. Mas então, voltando para aquele marido daquela mulher que se salvou, ele vai ver a mudança nela. É diferente. Aquilo vai chamar a atenção dele. Então, sem palavra, ela vai ganhar ele. Houve uma transformação. Ali está uma nova criatura. Ele olhava para ela, ela era diferente, era que nem as outras lá no mundo. Agora não é mais. O que houve? Houve uma mudança na vida dela. Quem está em Cristo, nova criatura é. É isto, né? Então nós aprendemos isso muitas vezes. Então não é demais nós dizer nisto. Então, ela pode ganhar o marido sem palavra. E alguém já disse, não é xingando. Olha, tem irmã que pensa, para o meu marido se salvar, e eu tenho que estar dizendo para ele, tu vai para o inferno e tu vai... Ao invés de fazer isto, vai dobrar o joelho lá no seu quarto, vai orar por ele, pela salvação dele. Esse é o caminho. Isto mesmo. E tudo isto, voltando para o que o Sr. Luiz falou, se fosse necessário tudo isto, creio que lá no jardim, Deus já tinha colocado tudo isto. Não vemos nada disto, já o que o Senhor citou em Eva, nem em Adão. Então, se nós olharmos para lá, vamos viver conforme a vontade de Deus. Mas creio que entre nós mesmo há irmãs que vivem vidas puras, santas. Então, temos também bons exemplos que outras podem seguir. A casa e o carro. Da vida que nós estamos pensando, não. Ele pode atrapalhar, né? Mas... O cabelo frisado. Nós lemos aqui no frisado dos cabelos. Nós precisamos ampliar um pouquinho aqui, Joel, sim, porque tem a ver com, vamos dizer, penteados vistosos, extravagantes, encaracolados, isto é, amontoando em camadas sucessivas o cabelo em cima da cabeça como se fosse uma torre, interlaçando fios de ouro, grampos de ouro e coisas assim. Mas Pedro não é contra tranças comuns. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: queremos animar as nossas irmãs para deixar o seu cabelo crescer ao comprimento natural. Isso é muito importante para repetir nesses estudos, já que estamos tocando nesse trecho. E nós vamos continuar ensinando isso, Deus nos ajudando. As nossas irmãs precisam deixar o seu cabelo crescer, sem mexer com ele.
sem silêncio. Isto é importante colocar e sentimos bastante quando vemos uma irmã com seu cabelo cortado. Então, como Deus vê isto? Quando, olhando aqui ao redor de nós temos comportamento certo, as nossas senhoras bem vestidas com cabelo comprido e tem coberto com lençol. Lenço. Alguém que quer sair fora disso está fazendo o quê? Está ligando com a vaidade, querendo se chamar-se como uma pessoa diferente. E não é um bom sinal. Não só, nós temos em 1 Timóteo, né, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto. Esse é o padrão, né? Com pudor e modéstia, né? Não com tranças ou com ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Então, traje honestos. Nada para chamar a atenção. Então, o exemplo do Senhor Jesus Cristo, no seu vestir não chamava a atenção, mas na sua vida, no seu falar, no que ele fazia, era isto que chamava a atenção daquelas pessoas. Mas claro que não devemos viver de qualquer maneira, né? Roupa amassada, mas devemos estar em ordem, como Deus quer. Joel, às vezes tem irmãs que têm uma formatura na escola, do ensino médio, quem sabe na universidade, e a gente às vezes assiste uma formatura, aquelas moças tão pintadas, o rosto é totalmente pintado, olhos pintados em volta. Uma irmã em Cristo, nessa hora, ela devia ter uma atitude digna, né? Sim. Sim. Eu vou citar algo que um irmão está aqui, ele falou, de que o que o mundo está oferecendo tem que colocar todos os dias. Pintura e etc. Mas o que Deus deu permanece. Então, é assim que devemos viver. Então, permanecer com aquilo que Deus nos deu. Então, não precisa de, talvez, pensar em querer melhorar, pintar, não. Deus deu esta beleza da mulher, do homem, né? Então, devemos viver assim. Mas quem sabe devemos ocupar um pouco de tempo com a parte positiva, como o seu Luiz Antônio. Qual efeito tem a palavra incorruptível? É a segunda vez que temos esta palavra nesta carta. A incorruptível traje. Em qual sentido? Eu queria ajudar os irmãos, poderiam me ajudar. Será que tem a ver com algo eterno? Algo que vai ter recompensa? Nesse sentido? Ou será que é assim? Ela não vai ser contaminada? Eu entenderia se fosse a incontaminável traje. Mas incorruptível normalmente está ligado com morte. Nós ouvimos isso em capítulo 1. Alguém poderia me ajudar? Ou seria, seu João, em contraste com o versículo 3, todo esse enfeite que essas mulheres colocam, isso se corrompe. Isso não dura muito, né? Mas aquela beleza espiritual
É para permanecer? Para sempre? Acredito que sim. Sim. Sim, eu acho que está descrevendo a joia imperecível. O que é? O espírito manso e quieto. A joia imperecível da parte da mulher. Mas vamos animar as nossas irmãs. Ela pode ter isto como algo de muito valor. A palavra precioso aqui não é a palavra honroso, mas a palavra de muito valor diante de Deus. Minha irmã, você pode, no seu andar, mesmo não falando nada, mas no seu comportamento, no seu vestir, no seu interior, na sua vida espiritual, ter tesouro para o nosso Deus. Como isto deve animar? Sim, Sr. João, isto mesmo. E como isto é precioso para Deus. E como isso é de grande valor. Né? Então, é isto que vale. Tem o exemplo das santas mulheres do passado. Versículo seguinte. E Pedro não precisou de dar dele mesmo um outro assunto sobre isto, mas ele deu exemplos. Então, como já temos ouvido, Pedro realmente estudava as Escrituras, a qual podia dar exemplo dessas irmãs. Versículo 5, então, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seu próprio marido. Eu acho importante destacar, seu João, que são citadas como exemplo aqui. E pegando o aspecto prático para nós aqui. Se uma determinada irmã resolve, sei eu, usar alguma pintura, alguma coisa, as outras vão permanecer firmes e não devem aderir àquilo. E se tornar as vidas delas conforme a palavra de Deus está orientando, algo que condena aquela que está praticando o mal. Então, servindo de exemplo para que ela sinta e volte a ser obediente novamente à palavra de Deus. Porque é difícil essa situação. É uma situação embaraçosa. Mas as irmãs que estão aqui, fiéis, devem permanecer, mesmo vendo uma, como o senhor já falou, que cortou um pouco os cabelos, devem continuar firmes e dando um bom exemplo, seguindo o exemplo dessas santas mulheres. E é isto que Deus quer, né? Crentes com convicção. Então, eu não vou cortar o cabelo, porque não devo. A outra cortou, bom, tem um preço. Né? E se examinando as Escrituras, imagine os seus cabelos indo fora, a glória. E aí por diante. Né? Mas certamente isso acontecendo, como o seu Luiz está descrevendo, os anciãos da igreja iam chamar essa senhora ao lado para ter uma boa conversação com ela. Porque os anciãos vão dar bom conselho. E quem sabe usar palavras bem certinhas para ela não continuar fazendo o que faz. O que tem sido visto, talvez raramente, mas algumas irmãs pintando o cabelo para ficar mais preto, mais na cor natural. Não deve. Deve deixar permanecer como está. Né? Quanto cortar o cabelo, às vezes, como a gente às vezes ouve, é só as pontas. Mas que diferença
tem das pontas para... A tesoura é a mesma? O que muda é a espessura? Então não deve fazer isto. Capítulo 1, nós aprendemos ali a palavra precioso, sangue de Cristo. Precioso para o Pai, muito mais precioso para nós, somos salvos por Ele. Capítulo 2 fala da pedra viva, eleita e preciosa para Deus. E aqui há um espírito manso e quieto, produzido em uma irmã em Cristo pelo Espírito Santo. E aqui diz que é precioso diante de Deus. Então, como o Luiz destacou, o Espírito Santo produzindo essa mansidão, essa quietude, o testemunho do meu irmão. Deus vai notar e há de derramar a sua graça. Sem dúvida. Sem dúvida. Deus vai operar aí. Mas nossa hora passa rápido. Versículo 6. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então temos Sara aqui, que obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Interessante, ela falhou nesta hora, em Gênesis 18. Mas o Espírito de Deus deixa isto fora. Interessante isso. Pega a coisa boa, o que ela fez nesta hora. Sim. Então, quem sabe isto nos anima. Às vezes falhamos, mas servimos um Deus de misericórdia. Sim, isso mesmo. Uma pergunta, Joel. São filhas por descendência natural ou filhas porque seguem o bom exemplo de Sara? Porque segue o bom exemplo de Sara. Né? Sim. Então, como estamos vendo aqui, tem exemplos bons. Então, para que as irmãs possam olhar os irmãos. Todos nós. Então, as Escrituras estão cheias de exemplos para que possamos seguir. Joel, e está cheia de irmãs hoje, que as irmãs mais novas podem olhar bons exemplos das nossas irmãs. Sim. E irmãos também. Sim, sem dúvida. Sim. Não temendo nenhum espanto. Usando comunhão com Deus, podemos confiar nele e saber, olha, mesmo alguma coisa acontecendo, eu estou servindo a Deus, tenho algo na minha vida precioso a Ele, então posso confiar nele mesmo na hora da prova. Sim. Concordo? Sim, sim. Pode chamar, não vai ficar bravo, né? Então, mas aqui vemos um exemplo que ficou de Sara, né? Que chamou Abraão de Senhor. E aqui também nós, nos versículos que estamos meditando, não é que as nossas irmãs são menores ou que são desprezadas, não, de forma alguma. Não. A irmã tem um lugar especial na igreja, entre os crentes. Estão fazendo a vontade de Deus. Parece, Joel, que ela chamou ele de Senhor, não para ele mesmo, mas se referindo a ele. Sim. Que tem um pouquinho de diferença, né? Sim, isto. E quanto à exortação dos
dos anciãos da igreja sobre esses assuntos que estamos comentando são muito importantes, porque muitas vezes nós estamos pensando em manter números na igreja, números de pessoas. E querendo manter o número, vamos deixar passar essas coisas. E vamos ter uma igreja mundana. Muito melhor uma pessoa assim que se não aceita o conselho dos anciãos, se ofende, talvez nem queira vir mais, fica com Deus e com aquela pessoa. Os anciãos fizeram o certo. Não vai contaminar a igreja, não vai deixar um mau exemplo para outras. E a próxima que estivesse pensando de fazer assim, vai pensar 3 vezes mais antes de fazer. O ensinamento da palavra de Deus deve haver, né? Para, mesmo se for o caso de corrigir, mas é para o bem, para a bênção, né? Sr. João? A palavra em versículo 7, igualmente, nos leva de volta até onde? Certamente não para a sujeição, que era o assunto, versículos 1 a 6. Marido não tem esta obrigação. Ao contrário, Deus demanda dele o lugar de liderança no lar. Mas então, igualmente, será que é algo ligado com a nossa relação com Deus? Igualmente, nesse sentido, estas senhoras estão vivendo, esperando em Deus, usando comunhão com Deus. Então, agora o marido, igualmente, vai agir com a possibilidade de gozar comunhão com Deus em orar junto? E nesse sentido? Ou nossos irmãos podem me ajudar? Pedro diz, como exortei agora as irmãs, assim exorto os homens, de modo igual. Igualmente. Mas aqui no versículo 7, é um casal, os dois são salvos, né? O marido e a esposa. Sim. Isto. Seu Alexandre? Eu não queria falar demais, mas eu acho assim, uma coisa elogiável não deveria ficar para trás. Não é normal às vezes irmãs mais novas ver-se elas dando exemplo para as mais velhas. E como foi falado nos versículos anteriores de exemplos, eu vi algo assim que eu acho que é digno de nota e deveria animar os nossos irmãos. Eu vi 2 irmãs mais novas se decidirem a usarem um véu com um comprimento mais longo. Eu vi tal atitude e tive que elogiar, porque realmente é algo bem mais semelhante ao véu. Então eu acho assim, um exemplo, algo elogiável, eu achei não deveria ficar para trás. A Bíblia diz para cobrir a cabeça, né? Então, isto. Então, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, os dois, sendo vós seus cordeiros, então, da graça da vida. Temos símiles aqui em 1 Pedro.
Capítulo 1 nós temos, por exemplo, como filhos obedientes. Capítulo 2, como meninos novamente nascidos. Como peregrinos e forasteiros. Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aqui nós temos como vasos mais fracos. E nós reconhecemos que as mulheres, normalmente, de modo geral, são física e emocionalmente mais fracas. Sem dúvida. Não estou dizendo que são inferiores, não estou dizendo isto. Mas fisicamente e também emocionalmente são mais fracas do que os homens. Sim, isto. E os maridos têm que levar isso em conta. E no lado espiritual, pode haver uma irmã mais espiritual que o homem ou o marido, não? Aqui podemos passar para outra parte. Seria um elogio também. Uhum. Mas o que está na sua... Nos ajude. O que é a graça da vida? Seriam as bênçãos, a salvação, o que o senhor... Poderia ser a vida conjugal. Seu Joel, é importante ver que o ambiente lá no lar tem as consequências. Quando não está certo, ali nós lemos que as orações podem ser impedidas. Sim. Eu pensava em chamar atenção a isto, para que não sejam impedidas as vossas orações. A convivência do casal, evidentemente, influi. Talvez algum irmão tenha alguma coisa mais para dizer sobre isto, mas é para notar, para que não sejam impedidas as vossas orações. Está se referindo ao casal, não é? Sim. Acredito que o que nós temos aqui é amor próprio, egoísmo, presunção, são coisas que servem para atrapalhar a vida conjugal, bem como as orações deste casal. Sim, a gente tem dado exemplo já dessas irmãs que espiritualmente tinham vidas a qual podemos olhar para elas e copiar. Né? Então, a partir do versículo 8, aqui nós temos os sinais da vida cristã. Então, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos intravelmente, misericordioso e afáveis. Então, sede todos de um mesmo sentimento. Né? Então, podemos ver aqui unidade cristã. Né? Quem sabe uma coisa que não temos comentado ainda nesta carta, e como as experiências individuais de Pedro têm influído no conteúdo da carta. Pedro aprendeu muita coisa nas suas próprias falhas. Era ele que, às vezes, estava bem pronto para agir errado. Mas parece que este ambiente que ele está descrevendo em versículo 8, amor aos irmãos,
misericordiosos, afáveis, não tornando mal por mal. Será que ele está se lembrando no jardim? Eu quase cortei a cabeça do homem. Pois é. E às vezes o que nós passamos por experiência é uma boa aula para nos ensinar. Sem dúvida. No início do capítulo 2, nós temos 5 males para descartar, para podermos desejar afetuosamente o leite racional. Estou me referindo a capítulo 2, versículo 1. Mas versículo 8 aqui nós temos 5 adjetivos de coisas boas que devemos promover, pessoalmente e também coletivamente. Isto mesmo. E não tornando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então tem muito mais em viver fazendo a vontade de Deus do que viver o contrário. Naturalmente que Pedro, quando escreveu esta carta, ou as duas, já era um homem com bastante experiência na sua vida, maduro, em condições, naturalmente, temos de colocar que foi Deus que inspirou, mas um homem em condições de dar conselhos, de orientar. Ele aprendeu muito, muito mesmo, na experiência da vida dele. Seu Joel, como esses males aqui do versículo 9 são bem fáceis de surgir e de aparecer no trânsito por aí afora, né? Sim. Aquela cortada, aquele carro veio por cima, já quando a gente vê está escapando o que não devia, nossas bocas não devem estar saindo essas coisas aí, né? Isto mesmo. E podemos ver aqui, para isto fostes chamados. Então, há um grande estudo nas Escrituras o quanto chamados. Chamados para ser de santos. Chamados para ser de Jesus Cristo. E chamados, então, uma sugestão para cada irmão aqui, irmã, observar os chamados, né, para a santa vocação. O versículo 9 faz nos lembrar do exemplo do Salvador no final do capítulo 2, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Isto mesmo. A partir do versículo 10, eu estou muitas vezes pensando que ele ainda está se referindo ao versículo 7. A graça da vida. Quem quer aproveitar a vida? Não só agora a vida conjugal, mas a vida individual. E não só aproveitar, mas ter qualidade de vida. Então ele vai voltar para Salmo 34 e citar instruções que Davi deu nos dias dele. Quem quer amar a vida? Ver os bons dias. Refreia-se a sua língua. Olha, tantas vezes temos falado alguma coisa para tirar a nossa própria paz. Teria sido melhor não falar. Eu incluído nisto. E os lábios não falem, aparta-se do mal, faça o bem, busque a paz, siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos. Tudo isto é de Salmo 34. Nós temos sede todos e finalmente sede todos de um mesmo sentimento ou pensamento. Como é que vamos
entender isso. Entender isso. Todos, cada um de nós somos indivíduos. Mas ele diz ser de todos de um mesmo sentimento, mesmo pensamento. Eu acho que é todos pensando igual a isso que ele está escrevendo nos versículos que se seguem, a partir de versículo 8. Compassivos, amando os irmãos entrañavelmente, misericordiosos e afáveis. Isso cada crente pode pensar igual. Todos devem pensar igual. E os versículos que vão se seguindo também. Isso mesmo. Citando o Salmo 34, Pedro nos dá uma receita. A receita, vamos dizer, para ver bons dias na nossa vida. Tem 6 componentes aqui nesta receita. Começando com 3 negativos, 3 positivos. Os negativos nós temos aqui. Refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal. Os negativos. Agora vem os positivos. Faça o bem, busque a paz, siga-a. Nós lemos no Salmo 141 e versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, o salmista, ele chama atenção para cuidarmos, né, da nossa língua, e Tiago, ele descreve bem o quanto a nossa língua. Acho que é em Provérbios que diz que na multidão de palavras não falta transgressão, né? Sim. Quem fala demais, se cuide. Isto. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Seu Greg ia. Eu só ia dizer que nós temos um bom exemplo em Jó, aparta-se do mal. Ele estava se desviando do mal todo dia. Isso. Seu Luiz. Como é uma citação, e já tem se destacado, Pedro conhecendo as Escrituras. A importância de conhecer as Escrituras e poder ser útil para os irmãos, como ele está sendo aqui. Isso mesmo. Então, diariamente, nós nos comportando, seguindo essas 6 recomendações, terminando o dia, quão bom é saber, meu Senhor, tem me visto. Seus olhos estavam sobre mim. Eu posso dobrar os joelhos, orar, em comunhão com Ele. Nada impedindo comunhão em oração. Irmãos, olha, isto é muito simples, mas é algo muito doce. Muito que o crente deve aproveitar. Sim. Mas se nós estamos durante o dia desobedecendo a palavra de Deus, tentamos dobrar os joelhos de noite e nós bem sabemos a comunhão ilimitada. Consciência, acusando dos males. Seu Manuel. Joel, estamos vendo aqui os olhos do Senhor sobre os justos. Aquela pessoa salva. E os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Deus escuta as orações dos justos. E como nos expressar perante Ele? Explica mais um pouco sobre isso. Ele nos escuta, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Cada um crente, cada pessoa salva tem o privilégio de se dirigir a Ele em oração. Não estou falando só numa reunião pública, lá em casa, no trabalho, nas viagens, onde estiver. Existe Ele que está atento às suas orações. Ele escuta, Ele atende. E eu estou lembrando de Pedro,
numa situação, quando ia afundando, ele disse: Senhor, salva-me. Não precisou uma longa oração, pouca palavra. Então, há momentos de oração, mas ele sempre atende, ele escuta. E lá em casa, a família que tem os filhos, né, o pai e a mãe, eu acho, é muito bom aquele casal convidar os seus filhos para orar junto, antes de despedir à noite. É muito interessante isto. Fazer uma leitura da Bíblia com os filhos e despedir eles para os seus quartos com uma oração. Será que isto acontece? Mas deve de fazer isto, já que estamos no estudo bíblico, os seus ouvidos atentos às suas orações. Isto mesmo, o senhor já disse tudo aí. Mas temos que seguir. E qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Imitador do bem. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós. Que privilégio nós temos de falar do Senhor Jesus Cristo e falar da esperança que nós temos em Cristo. Mas aqui nós vemos quem perguntar, e são poucos que estão perguntando hoje em dia. Pois é. Enfim, o que é santificar a Cristo como Senhor em vossos corações? Explique isto para nós. Santificar, colocar à parte. Mas parece que a ideia é entronizar Ele como Senhor, Ele como mandante. Então, meu Senhor agora não é só Senhor na minha vida, mas no meu coração. É Ele que manda. Ele que eu dou o lugar supremo do meu coração a Ele. E assim, se Ele tem este lugar, eu vou estar pronto para qualquer obra, qualquer necessidade de falar. Ele tem sido o alvo da minha vida. Então, eu posso falar dignamente dele. Parece que no contexto aqui, trata-se da hora do grave problema. Possivelmente a polícia à porta para prender o semelhante. A grande crise. Então, dá ao Senhor Jesus Cristo o lugar supremo naquela hora. Eu creio que este é o sentido. Na hora da prova. Claro, em toda hora, mas aqui, com destaque, na hora da dificuldade. Sim. E estando cheio de Cristo, ele vai poder apresentar esta pessoa. Né? Então, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão. Né? É a esperança que há em vós. Eu acho que versículo 15 pode ser mais um enfeite para o homem interior no coração. Versículo 4. Nós entronizando o Senhor Jesus Cristo no trono do nosso coração. É mais um enfeite. Nós devemos dizer que neste setor que começou em versículo 8, parece que estamos entrando no setor final da carta, que vai até o fim. A ideia do sofrimento, a ardente prova, que Pedro bem sabe que está já iniciando, que vai piorar. Amanhã à noite vamos ouvir
a prova bem difícil que está vindo. Ele está preparando os crentes, dizendo que é melhor sofrer do que pecar. Melhor sofrer, mas na hora do sofrimento, tendo uma boa consciência, tendo uma conduta que não merece nada de condenação. Então, assim, pode gozar comunhão com Cristo como Senhor nesta hora. Concordo com isso? É isso mesmo. Essa frase aí, pedir a razão da esperança que há em vós, seria o crente falando da sua salvação? Alguém pergunta, mas por que você sofre assim e não reage? E abre a porta para o crente falar da sua salvação, né? Sim, a razão, o motivo, né, para falar, apresentar o grande Salvador. Poderia entender estes versículos no contexto de um processo diante das autoridades, santos sendo perseguidos, pedindo razão da esperança. Explique para nós seu caso. E o crente de boa consciência, ele mostra peso que é inegável, mesmo falando mal dele e acusando. O peso da sua vida, de uma certa forma, deixa confundidos os acusadores. Isto. É mais ou menos assim. Sim, né? isto. Joel, e nós temos vários exemplos, o Sr. Tomás mencionou, no Novo Testamento. Tem Pedro e João perante o Sinédrio, e também Paulo em Cesareia, preso perante as autoridades. Então, naqueles dias era algo muito comum de acontecer. Sim. E foi piorando à medida que os apóstolos foram partindo. Então, Pedro deixou a instrução aqui. Isso mesmo. Pode ser também que a palavra de Deus esteja nos preparando para dias assim. Os crentes perante os tribunais. Qualquer mudança num país pode trazer consequências sérias para o evangelho e para os crentes também. Lugares onde uma vez havia liberdade, entrou o comunismo, em Angola, por exemplo, outros países. E de repente, não havia mais liberdade para pregar o evangelho. Acho que também devemos pensar em nós, né? Quem sabe Deus está nos preparando? Não estamos livres aqui de isto acontecer, né? Devemos estar preparados para isto. Na sessão de sujeição, no final do capítulo 2, no início do capítulo 3, Pedro apresentou-nos o grande exemplo de Cristo. Entrando agora na sessão de sofrimento, também Pedro apresenta-nos o exemplo de Cristo, como ele padeceu fazendo bem. Versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então ele continua com esse tema. Este versículo é precioso, que tanto usado na pregação do Evangelho, né? Aqui temos aquele que padeceu uma vez. Seu João. Versículo 17, os crentes podiam passar por padecimentos fazendo bem, mas o grau, aliás, nunca seria igual àquilo que meu Salvador passou. Ele padeceu uma vez, o justo. Os crentes poderiam dizer, mas sabe, é totalmente injusto o que está acontecendo. Nós somos justos. Ele era o justo. Ele padeceu pelos injustos. E nós somos os frutos para levar-nos a Deus. Então não somos isentos do sofrimento. Sim.
Pedro podia levar esses a ver um que sofreu como ninguém sofreu ainda. Então, temos estes versículos, 19 a 21, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, seu João. Temos que ligar versículo 19 com o fim do versículo 18. O Salvador morreu, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. E no Espírito ele pregava nos dias de Noé para aqueles que agora estão na prisão. É a única maneira de entender este versículo que encaixa com o ensino da palavra de Deus. Eu não acho em lugar nenhum alguma ideia que meu Salvador desceu a Hades. Ele foi para o paraíso durante o período da sua morte até a ressurreição. Então, nós não precisamos nem pensar sobre isto. Está aqui, obviamente, que estes espíritos que agora estão em prisão ouviram nos dias deles, na pregação de Noé, e o Espírito estava pregando através da pregação de Noé. Tomara que todos estejam de acordo. E nem há possibilidade de, como alguns pensam, de uma esperança, uma oportunidade a mais, de forma alguma. Então, aprendemos aqui que o inferno há uma prisão. O pecador fica encerrado no inferno. Isto mesmo? Não há liberdade. Não. Então, queremos alcançar as pessoas não salvas aqui. Se essas pessoas morrerem, estarão nessa prisão. Sim. Pensando em pessoas não salvas aqui, é sério olhar esta passagem e ver que essas pessoas que agora estão nas prisões do inferno ouviram a mensagem. A voz divina acompanhava aquela mensagem e falava com aqueles pecadores, mas eles não fizeram caso e agora e para sempre estão condenados. Isso mesmo? Isso se refere aqui aos contemporâneos de Noé. Pessoas daquele tempo que agora que tiveram a oportunidade de ouvir Noé pregando, era o Espírito de Cristo através de Noé. Mas morreram e suas almas estão no inferno. E podemos ver de que tiveram oportunidades, sim, mas foram rebeldes. Não quiseram ouvir a voz. Quando a longanimidade, Deus foi longânimo. Sim. O mundo estava maduro para juízo, mas Deus, durante os anos que Noé levou para preparar a arca, eram anos de longanimidade, da longanimidade de Deus, mas só 8 pessoas aproveitaram. O mesmo está acontecendo agora, nossos dias. Esse termo rebeldes é triste. O mundo ensina hoje as crianças a serem rebeldes. Começa dentro de casa, na escola, nas ruas, por toda parte. O mundo tem como parece moda ser rebelde. Ser rebelde é o caminho para ir para o inferno. Isto mesmo. Então,
Cada um que ouve a mensagem do Evangelho deve atentar para a salvação, porque os dias da graça estão passando e que não venham perecer no inferno. As águas do dilúvio fizeram boiar a arca, que nela estavam abrigadas as vidas dessas pessoas. Então, as águas salvaram essas pessoas, 8 pessoas. As águas do batismo nos salvam também? Não, as águas não pode salvar, né? Não. Nos conservam? Também não. Então queremos ouvir. Quem nos salva é Cristo, né? E a sua morte na cruz. Foi Ele que pagou o preço altíssimo para a redenção da alma. Né? O batismo, depois da salvação, este deve ter o desejo de tomar este passo do batismo. Né? O que o batismo simboliza? Morte, sepultamento, nova vida. Salvação traz isto. Sim. O batismo é um símbolo apto. Pode usar a linguagem do símbolo para explicar a salvação. Isto. A palavra figura é importante aqui nesse versículo, né? Uma verdadeira figura. Sim. Como o Sr. Tomás tem explicado. O batismo é uma figura. O que já aconteceu, né, naquele momento da salvação. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Eu queria ouvir algum irmão comentar esta parte central do versículo 21. Não do despojamento da imundícia da carne. Quer dizer, a água do batismo não tira isto. Mas da indagação, a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu nunca podia ter tido uma boa consciência quanto ao meu pecado se não houvesse a morte e a ressurreição de Cristo. É assim que vocês entendem? Certamente não batismo. Eu tenho ouvido irmãos dizendo, ninguém tem uma boa consciência para com Deus se não for batizado. Isto é bom. Este versículo não está dizendo isto.